E aí, gente, nossa, parece que a imagem tá meio escura, mas vai ser assim mesmo hoje. Hoje eu quero conversar a respeito de três coisas inicialmente. Uma são os agentes de inteligência artificial, que a gente está vendo uma movimentação esse ano a respeito deles, né? Então, que é o OpenClaw, por exemplo. E eu quero falar sobre outros dois projetos que eu estou fazendo. Um que chama Nexus, que é um projeto de grafos semântica, visualização 3D. E um outro que chama Quintal Intergaláctico, que é uma central de criação de conteúdo. Nossa, parece que está muito escura a imagem, né? Mas vamos lá. Então, é o seguinte. Chegamos em 2026 e fazer um prompt bonitinho, uma imagem bonitinha, já não está sendo mais diferencial para ninguém, né? Todo mundo já cansou de fazer, todo mundo já dominou isso daí. Então, agora no começo do ano, um cara fez um bot que chamava CloudBot, depois era Multibot e agora é OpenClaw. E eu cheguei a testar ele uns 2 dias, instalei na minha máquina e tal. E ele é legal. Eu acho que vai ser o ponto de maior atenção da inteligência artificial esse ano, essa questão dos agentes. Por quê? Qual que é a ideia? A ideia é que eles fazem coisas sozinhos, né? Então eles têm uma memória muito boa, né? Então você vai conversando e eles gravam mais, né, o que você faz, as interações. Então eles têm esse contexto melhor de quem você é e do que você está fazendo. E ele é um pouco mais proativo, se você pedir para ele ser proativo, né? Então ele vai realizando tarefas. O que acontece? O OpenClaw, ele é um projeto muito grande e com muitas falhas de segurança, certo? Então já teve aí vários problemas relacionados a isso. Então, gente aproveitando para instalar malware, enfim, é uma parada que não é para você testar na máquina da sua casa igual eu fiz. É uma coisa para você testar em uma máquina virtual isolada, para você não ter problema aí, né, de vazamento dos seus dados e nem do bot deletar, sei lá, as coisas do seu computador, que acontece. Mas eu testei e eu acho o seguinte: eu acho que esses bots, eles realmente têm, e o OpenClaw, ele tem uma memória muito boa, mas eu acho que é uma coisa muito fácil de resolver, né? Então é só o pessoal da OpenAI, do Google, enfim, eles darem uma melhorada nessa questão, na questão da memória, do que o bot sabe a respeito de você. E essa questão dele ser proativo é basicamente uma questão de loop. Você vai falar para ele fazer uma coisa todo dia e ele vai fazer, sabe? Então assim, não é nenhuma grande novidade. Tudo que você faz com um agente, você consegue fazer com o ChatGPT, com o Gemini, com o Claude da Anthropic. Mas ele é mais legal, por quê? Porque você conversa com ele ali no Telegram, no WhatsApp, no Discord, se configura. Então assim, tem toda essa hype aí em volta disso. E o que acontece? Qual que é o problema atualmente desses bots? Eles são muito caros, né? Assim, o bot mesmo, ele é de graça, você usa lá. Mas para ele funcionar, você precisa colocar um LLM, um Large Language Model, muito inteligente para rodar ali, né? Então, para o bot funcionar bem mesmo, você tem que usar ali, por exemplo, o Opus 4.6, 4.5 da Anthropic, e é um modelo caro, sabe? E junto com a questão dele ser um modelo, você precisar de um modelo caro para ele realmente cumprir a função dele, a memória, toda essa memória que ele tem um custo, que é um contexto muito grande. Então toda chamada que você vai fazer custa muito dinheiro, porque ele joga muita coisa ali junto. Então assim, é uma parada que ela precisa ser otimizada muito, e vai ser, né? Eu tava conversando com os amigos e tem gente que acha assim que ninguém tava com coragem de soltar um bot desse. Mas agora que entrou na hype, a OpenAI comprou o OpenClaw, enfim, a gente tá esperando aí que em breve assim, vai saber quando, né? Mas que em breve a OpenAI solte aí um bot ali junto no ChatGPT, uma coisa mais proativa, uma memória melhor, né? Existem outras opções sem ser o OpenClaw, tem o Nanobot, tem assim, agora tem bot assim por rumo do vento pra você escolher. Eu
particularmente não recomendo fazer isso só na sua máquina principal mesmo. Se você tiver aí a capacidade técnica de montar uma máquina virtual e brincar, eu acho que vale a pena, porque se você já está experimentando antes de chegar a solução pronta no mercado, né, você vai estar um passo à frente. Eu até, quando eu fiz um estagiário do André, então ele pesquisava notícia, falei sobre todos os meus clientes, então assim, tava legal, mas ainda tava muito caro. Enfim, então é bom a gente ficar atento com essa questão dos bots, porque e dos agentes, né? Essa coisa da inteligência artificial trabalhando sozinha, que eu acho que vai ser um dos grandes pontos de atenção em relação à inteligência artificial em 2026. E sobre os outros dois projetos, eu tô fazendo o Vibe Coding, né? Quem sabe o Vibe Coding é quando você programa com inteligência artificial. Tô fazendo Vibe Coding de 2 projetos. O primeiro deles chama Nexus. E ele tá quase pronto. Eu tô meio travado na parte de implementar o pagamento, mas eu vou conseguir. E de fazer login também. Mas o que ele é? Ele é um projeto Nossa, deve estar muito escuro, né? Nem sei se tá me vendo. Ele é um projeto que é para você aprender a respeito de qualquer assunto usando grafos semânticos em 3D. Pensa como se fosse um mapa mental. Tem as palavras e tem linhas conectando elas, né? Mas qual que é a vantagem? A vantagem é que você não precisa criar esse mapa mental, esse grafo semântico do zero. Você vai colocar ali na IA o tema que você quer, a quantidade de conexões que você quer, e ela vai fazer. E aí você pode clicar em cada uma das palavras e explorar isso muito mais. Então eu tô achando que vai ser muito bacana, principalmente para quem quer estudar, né? Quem está na escola, quem está na faculdade, quem está estudando para concurso. Acho que isso é uma ferramenta muito boa, porque você consegue ver o tema de forma ampla, você consegue expandir. Então é uma forma de exploração digital mesmo, muito bacana. Vocês não viram nada parecido, não tem. Então sim, é bem legal. E o outro projeto é o Quintal Intergaláctico. O que é o Quintal Intergaláctico? Eu fiz uma plataforma que é para justamente ajudar a criar conteúdo. Então lá tem um lugar para você fazer a gestão das suas tarefas, cadastrar seus clientes, fazer o planejamento de post dos seus clientes. Você faz a legenda lá dentro. Tem uma parte para você explorar conceitos, né? Às vezes você quer falar sobre um tema e quer explorar mais aquele tema, você faz isso lá dentro. Tem uma parte para você analisar, tipo assim, você fez uma legenda, mas você não sabe como representar aquilo visualmente. Então tem uma parte de análise visual para você fazer exatamente isso, né? Você colocar lá o texto da sua legenda e ele vai te dar 30 formas de representar aquilo visualmente. É muito útil. Você também faz todas as imagens que você quiser lá dentro dele, usando 2 modelos diferentes que eu coloquei para a imagem, que é o Flux Chinel, que ele é um modelo muito barato, e o Flux Dev, acho que foi esse que eu coloquei lá, que ele é um modelo mais caro, mas você vai conseguir uma imagem melhor depois que você já conseguiu o prompt que você quer. E tem uma parte de automação também. Você faz o planejamento ali do seu cliente e tem como você automatizar para a plataforma já fazer todos os títulos e legendas e imagens de 30, 60, 90 dias de post, enfim, o tanto que você quiser. Põe lá, espera, né, gasta os créditos e põe para moer. Então, e ele tem um calendário, né? Então você vê, tipo assim, se você cadastra todos os seus clientes, você olha lá no dia e você fala assim, hoje eu tenho um post para esse cliente, então já tem um tema lá para você trabalhar em cima da legenda. Na parte da legenda você pode ajustar o tom de voz para um tom mais natural, mais comercial, ajustar o tom de voz dependendo da plataforma que você vai postar, né? Você vai postar no Instagram, vai postar no LinkedIn, então já adapta a linguagem também. Então tá uma ferramenta muito bacana, principalmente para quem cria conteúdo sozinho, né? Então às vezes você tem um Instagram que você faz sozinho, você tem aí uma dificuldade de criar. Então o Quintal Intergaláctico ele vai ser excelente para isso. E para agência pequena, né? Quem tem urgências igual eu, por enquanto, então é uma ferramenta muito boa. Até porque você coloca as tarefas, né, que você vai fazer, você consegue dar play nelas. Então ele registra o tempo que você tá em cada tarefa e você consegue depois fazer um relatório disso para o seu cliente. Tipo assim, olha, eu trabalhei para você tantas horas e tá lá, sabe? Eu trabalhei segunda-feira das 2 às 3 nesse post. Enfim, o tempo que você der o play lá fica registrado certinho. Então
Enfim, uma ferramenta bem bacana. Eu acho que as duas são muito úteis. Eu acho que o Quintal Intergaláctico vai acabar sendo mais útil para mais gente, mas o Nexus eu tô assim apaixonado no aplicativo, porque ele é muito legal. É uma exploração digital e visual assim, realmente de um jeito que você nunca viu. Muito bacana. E tem como você escolher qual Large Language Model você vai usar. Tem como você usar só a IA, ou tem como você fazer pesquisa na internet também. Então assim, tem muitas formas. Caramba, tá totalmente preto isso aqui, é o podcast do escuro. Enfim, gente, errei na hora de gravar por conta da luz, mas é isso. Então, atualização aí a respeito dos agentes e dos dois projetos que estão chegando, certo? Valeu, deixa eu ir lá que eu vou trabalhar. Falou!